Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos retornar à nossa série. Nós temos chamado essa série de A Verdadeira Liberdade. E nós vamos deixar aberto em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos meditar hoje do verso 11 ao verso 21. Um trecho bastante importante para nós essa manhã. Gálatas 2, do verso 11 ao 21. Antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero fazer uma preparação aqui para aquilo que a gente vai meditar nessa manhã. Eu quero que você pense comigo aqui. Será mencionado por Paulo, logo de início, a igreja de Antioquia. Eu quero que você pense comigo a respeito do que é a igreja de Antioquia na Escritura. Uma cidade a cerca de 500 quilômetros de Jerusalém, alguns dias de viagem naquela época. Você tinha uma grande cidade, uma metrópole, não era um vilarejo, talvez a terceira maior cidade daquela época. Uma grande avenida, colunas com tochas que iluminavam, um grande bosque dedicado a uma deusa, uma grande metrópole, com oportunidades, com muitas pessoas circulando, pessoas de todos os cantos do mundo, também muito pecado, mas uma grande cidade. E é nessa cidade que Deus estabelece o grande centro missionário daquela época. Nós vamos ver, por exemplo, em Atos 11, 9, que depois que Estevão é martirizado, aquele diácono da igreja de Jerusalém que é martirizado, inicia-se uma grande perseguição e os judeus começam a fugir. Existe a dispersão, uma diáspora judaica acontecendo nesse período. E esses judeus começam a ir para outros locais e alguns deles chegam exatamente em Antioquia. E o que acontece ali? Eles começam a anunciar a palavra, mas em um primeiro momento, somente para os outros judeus. E lá em Atos 11, 20, começam a surgir pessoas que ouvem a palavra. E outros judeus convertidos começam a ouvir a palavra e receber a palavra. E começam a surgir pessoas de outras nacionalidades, de outros locais, se juntando a essa igreja. Aqueles que eram gregos começam a ouvir o evangelho e começam a se juntar a essa igreja. Em Atos 11, 21, a palavra diz que a mão do Senhor estava com eles, com essa igreja que estava se formando. Isso impressiona tanto que a igreja de Jerusalém resolve enviar Barnabé para averiguar o que está acontecendo ali. Entender o mover da graça que está acontecendo ali. E Barnabé, que é esse homem da consolação, conhecido como homem da consolação pelo próprio nome dele, ele vê a graça de Deus e ele se alegra. Era um homem que a Bíblia diz e chama de um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ele imediatamente se lembra, provavelmente, existe alguém que pode me ajudar aqui. Nós precisamos cuidar dessa igreja. Nós precisamos auxiliar essa igreja. Existe um homem que eu sei que pode me ajudar aqui. E ele vai atrás de Saulo, Saulo de Tarso, que no meio do caminho, após a sua conversão, passa a se chamar Paulo de Tarso. E Paulo acompanha ele para Antioquia. E essa igreja floresce de uma maneira tão impressionante que surge, e eu quero que você guarde isso, se você é chamado de cristão hoje, é por causa da igreja de Antioquia. Cristão significa pequeno Cristo. Você tem o Cristo que nós pregamos e os pequenos cristos foram vistos na cidade de Antioquia. Eles anunciavam, eles proclamavam, eles demonstravam uma nova vida. E em Antioquia, segundo Atos 20, 25 e 26, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E que igreja é essa que surge ali? Como eu falei, composta de judeus que fugiram, composta de pessoas que vieram de outras nacionalidades, de outros locais, uma igreja que nós chamaríamos hoje de multiétnica. E por que nós estamos chamando de uma igreja multiétnica? Não é porque nós estamos simplesmente pensando a respeito disso, é o testemunho da própria Escritura.
Quando essa igreja começa a se consolidar, lá em Atos 13, é listado quem são os líderes dessa igreja. Quem são os homens principais que lideram essa igreja. Em Atos 13:1, nós vamos ver que existe Barnabé, que foi para lá como um dos primeiros a assumir essa posição. Você tem Simeão, que tem o sobrenome Níger. Provavelmente, Simeão o Negro, assumindo uma posição. Você tem Lúcio de Cirene, veio do norte da África. Você tem Manaém, alguém que foi criado dentro do palácio de Herodes. E você tem Saulo, que se tornou Paulo, que é um ex-fariseu. Um homem negro, um africano de Cirene, um homem que foi criado no palácio, um fariseu, e o próprio Barnabé, que também era um judeu da diáspora. Um judeu fugindo da perseguição e foi comissionado pela igreja para avaliar o que estava acontecendo ali. E ali na igreja de Antioquia, aconteceu pela primeira vez algo que marcou o surgimento da igreja de Cristo, como nós conhecemos hoje. Porque até então, essa igreja era composta basicamente por judeus convertidos, judeus que receberam o evangelho e se converteram. Mas na cidade de Antioquia, algo que não acontecia em Jerusalém começou a acontecer. Homens diferentes, pessoas de diferentes nacionalidades, se assentam em uma mesma mesa e participam da mesma refeição. E por que isso é tão importante? Porque para muitos daqueles judeus que se converteram, eles ainda faziam questão de guardar certos rituais e preocupações judaicas, preocupações étnicas, como por exemplo da alimentação. Eles não poderiam sentar em qualquer mesa e comer coisas que Deus tinha proibido. Lá em Números capítulo 11, eles tinham uma preocupação com a sua dieta, com a forma como certos animais eram preparados, com a própria comida que seria servida. Então a mesa ainda era um problema para muitos judeus convertidos. Mas em Antioquia não. Em Antioquia estava acontecendo aquilo que Paulo vai descrever em Efésios 2,14. O muro da inimizade foi desfeito e Deus congregou todos, judeus e gentios, em um só povo. E nós vemos que essa igreja se torna inclusive o polo missionário. E se nós estamos aqui, nós devemos agradecer a Deus pela existência dessa igreja. Ali Paulo e Barnabé foram separados e enviados para a obra missionária. E o movimento missionário que nos alcançou começou aí. Não apenas de uma fuga, de uma diáspora, mas de uma igreja que envia. E eu quero voltar mais uma vez os nossos olhos para essa questão da mesa e da refeição. Porque nós vamos ver Paulo apresentando aqui uma figura para nós que é muito importante também no cristianismo, o apóstolo Pedro. E ele vai para Antioquia. E ele se assenta à mesa com outros cristãos em Antioquia. Ele come junto, ele declara sua comunhão pública junto. Mas algo acontece. E nós vamos pensar nisso a partir desse texto. Mas antes de nós entrarmos no mérito do que acontece nesse episódio, eu quero te lembrar também quem era esse homem Pedro. Nós estamos falando aqui do centro missionário, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo e agora nós estamos falando de Pedro chegando a essa cena. Quem é esse Pedro que nós estamos falando aqui? Um homem que experimentou comunhão íntima com o próprio Senhor Jesus. O homem que ouviu uma declaração de Cristo a respeito dele mesmo, dizendo que os céus se abriram para ele, ele recebeu uma revelação, ele pôde dizer e declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Meu Pai revelou isso a você. Isso foi revelação de Deus. Esse homem tão impetuoso também foi o homem que se lançou ao mar em direção a Cristo, começou a caminhar e por medo ele afunda. Mas o Senhor o levanta.
Esse mesmo homem tão impetuoso dizia: Senhor, se for preciso, nós vamos morrer com o Senhor. E Jesus olha para ele: eu te digo que você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Isso aconteceu. E o mesmo Jesus que levantou Pedro enquanto ele afundava nas águas, foi o Jesus que voltou e o restaurou, dizendo 3 vezes para ele: se você me ama, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E esse Pedro, a história dele não termina aí, porque ele é um judeu convertido, como nós falamos, ele está ali em Jerusalém, ele participa das preocupações judaicas a respeito da alimentação e da mesa, até que um dia o próprio Deus revela a ele que ele deve sim sentar à mesa com aqueles que se converteram e não têm o mesmo hábito de alimentação judaico. Isso acontece em Atos 10. E ele tem uma visão, e essa visão move ele a entender que Deus estava dizendo que os gentios, os que não eram judeus, que se converteram, mesmo sem as regras de alimentação judaica, eles devem ser recebidos como parte do povo de Deus. E o próprio Deus diz para Pedro: não considere impuro ou comum aquilo que eu purifiquei. Não considere nenhum homem que foi alcançado pela minha graça como imundo. Ou seja, não faça essa divisão mais. Pedro ouviu isso de uma revelação celestial. Isso tem um custo, inclusive, para Pedro. Ele começa a ouvir esse questionamento dos judeus, porque ele vai para a casa de um homem chamado Cornélio. Ele participa com ele de uma refeição, da comunhão da mesa. E os judeus começam a perguntar, os judeus que se converteram, inclusive: você entrou na casa de um homem incircunciso, que não guarda os costumes da lei, não se circuncida, não guarda as nossas questões de dieta, você come com eles. E a resposta de Pedro é a mais clara possível: quem sou eu para resistir a Deus? Ele apresenta a visão que recebeu, ele explica a visão que ele recebeu, lembrando que ele era um apóstolo comissionado por Deus para estabelecer a igreja, a doutrina da igreja. E agora eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. A igreja de Antioquia, Barnabé, Paulo e Pedro. Vamos para o nosso texto. Gálatas 2, a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Verso 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Feche os seus olhos, vamos orar em resposta à palavra do Senhor mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. Nos ajuda a entender ela e aplicar aos nossos corações. Nós precisamos desse evangelho e nós suplicamos, ajuda-nos. Traga salvação, traga edificação, traga santificação para nós por meio da tua escritura. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora que o texto foi lido, você já entendeu qual é o grande dilema que está diante de nós. Um almoço de domingo em uma pequena igreja em Antioquia, quase 2000 anos atrás, trouxe uma definição que para nós até hoje é importante. Se nós estamos hoje de fato em uma igreja cristã, é porque esse episódio aconteceu. E é um episódio desconfortável para nós, para a nossa época. Porque nós simplesmente vamos olhar para Paulo muitas vezes e falar: parece que Paulo tinha uma dificuldade com Pedro. Parece que esse Paulo era um homem muito zeloso e muito duro. Parece que Paulo não aceitou muito bem essa ideia de que Pedro estava na mesa. Ele começa a ir para o canto, daqui a pouco ele pega o pratinho dele e ele vai para uma outra mesa onde existe um outro grupo que não se mistura. Parece que foi isso. E aí, para usar as expressões da nossa época, né? Houve um barraco na igreja, um quebra-pau no meio da igreja. Mas será que é isso mesmo? Será que é só uma diferença pessoal? Eu quero que você lembre comigo que Paulo está argumentando no capítulo 2. Ele começa argumentando no capítulo 2 de que havia sim um grupo de pessoas infiltrados na igreja que queriam constranger os irmãos a se submeterem à obediência às leis judaicas, mesmo depois de terem conhecido a Cristo. E ele vai lutar, inclusive, mostrando que quando ele vai em direção aos apóstolos, os apóstolos reconhecem que isso não era necessário. Tito, que era um companheiro, não precisa se circuncidar. Quando ele vai falar com os apóstolos, ele diz no capítulo 2, verso 6, eles não me acrescentaram nenhuma outra regra, nenhuma outra exigência, não me acrescentaram nada. Tudo que eu tinha recebido do Senhor, eu compartilhei com eles e eles disseram para mim, nós estamos anunciando a mesma coisa. É o mesmo evangelho. Isso se concretizou pelo fato de que eles apertaram a mão. A destra da comunhão foi dada, especialmente por um, o próprio Pedro. Os apóstolos em Jerusalém ouviram a pregação de Paulo e simplesmente disseram: o nosso problema não é de conteúdo, o conteúdo é o mesmo. Mas nós estamos aqui com os judeus e você tem um desafio de levar a palavra para os não-judeus, mas é o mesmo evangelho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero refletir com os irmãos e trazer algumas questões para nós pensarmos. E como nós vamos dividir aqui a nossa reflexão? Nós vamos perceber que esse grupo que estava querendo invadir a igreja, ele queria julgar a igreja, e ele queria acrescentar algo ao evangelho. E Paulo já disse desde o capítulo 1, se você acrescenta algo ao evangelho, se você diz, olha, as pessoas precisam de Cristo, mais a lei judaica, mais a dieta judaica, mais a circuncisão, isso já não é mais evangelho. Isso é um falso evangelho. Não é um outro tipo de evangelho. Você não pode exigir essas coisas para a salvação de ninguém. Mas esses homens se infiltravam, esses homens julgavam a igreja, e esses homens estavam dizendo: olha, Paulo é um transgressor da lei. Paulo não se submete, mas nós conhecemos os apóstolos, nós viemos lá de Jerusalém, nós somos judeus de verdade que se converteram de verdade e nós preservamos até hoje os ritos, a circuncisão, a lei de Moisés. E esse Pedro que nós falamos aqui, ele aparece em cena, porque é um homem que já havia sido instruído por Deus.
No episódio de Cornélio, Deus falou para ele. Era um homem que já tinha dado a destra da comunhão para Paulo, dizendo: nós estamos de acordo, é o mesmo evangelho. Paulo, um apóstolo legítimo, uma mensagem legítima. Mas esse Pedro, mais uma vez, ele falha, e falha de maneira pública. E se tem algo que eu quero que você guarde para você aqui nessa manhã, é que da mesma forma como Pedro precisou ouvir mais uma vez uma repreensão e voltar para o evangelho, você e eu precisaremos desse mesmo evangelho até o fim das nossas vidas. O evangelho não é somente a porta de entrada, mas é a mensagem que deve pulsar no seu coração, sem nenhum acréscimo, sem nada mais. Porque se você acrescentar algo a essa mensagem, você participará da negação silenciosa de Pedro. Observe que Pedro não negou a Cristo e nem negou o evangelho com as suas palavras. Ele não se levantou naquele dia dizendo: olha, vocês são pecadores, nós somos melhores que vocês, eu vou ficar com esse grupo aqui. Em silêncio, em absoluto silêncio, ele se afastou do evangelho, ele se afastou de Cristo. Ele trouxe algo que nós devemos lembrar que Paulo está aqui alertando. Os judaizantes estavam fazendo isso. Eles queriam dividir a igreja. Eles queriam acrescentar algo. E quando você acrescenta algo a Cristo, você divide a igreja. Então, observe comigo que do verso 11 ao verso 14, existe um tribunal operando. O tribunal de um coração legalista. Um coração que não se desapegou dos velhos costumes, das velhas práticas. O tribunal da negação silenciosa de Pedro começa quando ele está sentado à mesa fazendo aquilo que ele sabia que era o certo. Mas ele percebe que chega um grupo que se diz da parte de Tiago. Nós não sabemos se vieram da parte de Tiago mesmo ou se eles se intitulavam como um grupo que veio da parte de Tiago. Mas eram judeus que se converteram. E Paulo está observando essa cena, porque tudo ia bem nesse almoço, que na verdade não era somente um almoço, muito provavelmente era o que a Bíblia vai chamar de festa de caridade, a festa do amor, a festa ágape, onde havia a celebração da ceia. Diferente de nós, com a nossa miniatura de vinho e de pão, naquela época era um banquete, era uma festa. Por uma série de razões, isso acabou sendo extirpado da igreja, porque havia muitos problemas acontecendo. Mas provavelmente era esse banquete de amor que estava acontecendo ali. E Paulo celebrando, talvez junto com Pedro, e vendo toda a alegria daquela igreja, todos aqueles homens reunidos, participando da refeição e da comunhão. Quando chega esse grupo, Pedro olha de lado e começa a se afastar. Verso 12, o afastamento inicial. Afastamento gradual. E Paulo vai dizer que havia um temor no coração de Pedro. Mais uma vez, um temor no coração de Pedro. Temendo os da circuncisão. E Pedro começa a ceder. E ele, inclusive, se deixa levar por esse temor dos homens. E o medo dele poderia ser explicado de muitas maneiras, se nós fôssemos parar para pensar, né? Pedro tem uma função na igreja de Jerusalém, Pedro é um homem importante para aqueles judeus, Pedro é uma figura que tem influência sobre outros irmãos ali em Jerusalém, existia uma grande perseguição acontecendo, mas o fato é, Pedro não está sendo movido pelo evangelho, ele está sendo movido pelos seus temores. E Paulo vai usar uma palavra, uma palavra que é traduzida em algumas versões como dissimulação, mas a melhor tradução talvez seja hipocrisia. Usar máscaras diferentes em contextos diferentes. A máscara do Pedro, que comia com Cornélio, estava ali. De repente chegam os judeus, ele coloca uma outra máscara e vai se apartando.
E Paulo diz que essa hipocrisia, inclusive, ela é contagiante. Até mesmo Barnabé, o homem que se alegrou com aquela igreja em Antioquia, ele é levado pela hipocrisia. E aí no verso 14 nós chegamos de fato no confronto, onde Paulo explicitamente e abertamente diz: eu precisei confrontar porque eles não andavam corretamente. A linha do evangelho era essa, mas quando você comparava a linha do evangelho com aquilo que estava acontecendo, era outra coisa. Quando Paulo olhou para o salão, existia um abismo. Aqueles que ficaram, que eram gentios, estavam de um lado, e aqueles que eram judeus vindo de Jerusalém estavam do outro. E quando ele percebe isso, talvez até mesmo alguns da igreja vieram e perguntaram para ele: o que está acontecendo, Paulo? Porque Pedro estava aqui e agora não está mais. E Paulo se desespera. E aqui nós vemos muitas vezes as injustiças acontecendo, né? Talvez você já tenha ouvido falar de Paulo como esse homem temperamental, estúpido, pavio curto. Mas Martim Lutero está dizendo aqui o seguinte: da mesma forma que uma mãe ou um pai vão fazer o que for necessário para proteger o seu filho de um animal, de um cão feroz, Paulo viu que se ele não fizesse algo, o evangelho estaria em perigo no meio da igreja. Se ele não fizesse algo, todo o esforço missionário até aquele momento estaria em perigo no meio da igreja. Não é um homem com um temperamento forte, mas é alguém lutando. Se ele não fizesse nada, talvez o cristianismo não fosse mais do que uma seita judaica nos dias de hoje. Ou talvez haveriam duas mesas, a mesa de um grupo e a mesa de outro grupo. E quando Paulo vê isso, ele diz: olha, não é o tribunal dos judaizantes que importa. Não é o tribunal daqueles que querem obrigar a igreja de Cristo a se submeter a certas práticas, ao rigor religioso judaico. Mas existe um outro tribunal. E aqui nós entramos do verso 15 em diante, especialmente do verso 15 ao verso 18, ao tribunal da justiça pela fé, onde Paulo declara com todas as letras essa essência do que eu preciso anunciar para vocês. O grande tema, o grande assunto dessa epístola é declarado especialmente no verso 15 e verso 16, quando ele diz, depois de confrontar Pedro: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui surge essa expressão tão maravilhosa e especial para nós: justificados. 3 vezes ele menciona justificado, e 3 vezes ele opõe justificado com as obras da lei. E o que ele está dizendo aqui com todas as letras é que Pedro sabia disso. O barco da lei não poderia conduzir à salvação. O barco da lei não é capaz de levar um homem para a salvação. A lei, no máximo, ela é a radiografia, como vai dizer Hernandes Dias Lopes. Ela não é o bisturi que corta, ela é o diagnóstico. A lei mostra o problema que está no meu e no seu coração, o desespero que deve haver em nosso coração quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus. A lei é como uma lanterna que mostra o buraco. Se você está em Campo Grande, você sabe do que eu estou falando, né? Estou andando com luz alta só, para tristeza de todo mundo, mas não tenho o que fazer. A miopia e o astigmatismo exigem luz alta.
Mas a luz não tampa o buraco. A luz revela o buraco. Não resolve o problema. E o diagnóstico não é cura. E Paulo está aqui dizendo qual é a cura. A cura é oposta à lei. É uma justiça que é dada gratuitamente pela fé em Cristo. Somente nós somos tornados justos mediante a fé em Cristo. Por isso, mesmo os judeus, aqueles que nasceram judeus, também creram em Cristo. Porque se houvesse outra maneira de ser salvo, não precisariam de Cristo. E como ele vai dizer no final, Cristo morreu em vão. Se houvesse esse outro caminho. Então, Paulo está aqui apontando o verdadeiro tribunal que importa diante de Deus. O tribunal que opõe a obediência humana às práticas da lei. Esse tribunal não pode salvar. Esse tribunal não produz pessoas melhores. Esse tribunal só mostra que há condenação. Mas você precisa comparecer diante de um outro tribunal. Você precisa comparecer ao tribunal da cruz. Você precisa entender que somente pela fé em Cristo você pode receber justiça verdadeira. Ou seja, somente pela fé em Cristo você pode ser tornado justo. Não apenas perdoado, não apenas alguém que recebeu um pagamento por uma fiança, porque o criminoso que recebe um pagamento de uma fiança, ele ainda tem uma ficha, ele tem os registros do seu crime. Mas nós estamos falando aqui de ser tornado justo pela fé em Cristo. Você não só recebeu a liberdade, o preço da sua pena foi pago, mas você se tornou um com Cristo, você se tornou herdeiro de todas as bênçãos celestiais pela fé em Cristo somente. A lei só conseguia mostrar que você tinha dívidas, que você precisava desesperadamente de uma outra justiça, que a sua justiça não é suficiente, por mais rigoroso que você seja. E ainda hoje, por mais rigoroso que você seja, como eu falei para o irmão Arthur aqui, é como se esse texto estivesse explicando algo que ele mencionou ali na escola bíblica dominical, o perigo, o grande perigo do legalismo no nosso coração. Quando nós acreditamos que o nosso rigor, o nosso algo a mais, o que a gente entende, o que a gente faz, o que a gente compreende, o que tire o eu, é somente Cristo. E você precisa de Cristo. E você precisa lutar, porque no seu coração, eu e você, nós gostaríamos de ser Paulo. Esse evento aqui, todo mundo quer ser Paulo. Mas nós estamos muito mais próximos de Pedro. E talvez alguns nem tão próximos de Pedro, porque o fim de Pedro foi o reconhecimento de que ele havia pecado. Ele voltou atrás. E muitos de nós vamos ouvir a mesma mensagem, não vamos voltar atrás. Mas Paulo está aqui lembrando que os judeus já sabiam. Nós lemos hoje o Salmo 143, verso 2. Nenhuma carne será justificada diante de Deus. Nenhum justo, nenhum ser vivente é justo diante de Deus. Ou até mesmo quando nós já olhamos para aquela promessa que é feita em Abacuque 2:4, de que a verdadeira justiça viria pela fé. E muito mais adiante, Paulo vai falar de Abraão, como exemplo de homem que foi tornado justo pela fé somente. Mas isso é escandaloso para o coração legalista. E Paulo se antecipa, ele sabe qual é o próximo argumento. E o argumento aqui é o seguinte, ok? Então os judeus não precisam da lei para serem tornados justos, é somente pela fé em Cristo. E no verso 17 vai surgir a objeção e a acusação que levantavam contra Paulo. Então você precisa se tornar um pecador, é isso. Não importa mais nada. E Paulo recebia essa acusação de que ele não era como os judeus de Jerusalém. Paulo está, inclusive, respondendo essa acusação. Então, Paulo está dizendo o seguinte, acompanhe comigo no verso 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo,
fomos nós mesmos também achados pecadores. Então significa que Cristo está estimulando o pecado? Seria o caso de que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. E aí no verso 18 ele vai dizer qual é o grande problema. O problema não é você querer se entregar aos pecados dos gentios. O grande problema é que aqueles judeus que receberam a fé em Cristo estavam querendo reconstruir aquilo que havia sido derrubado. O grande problema aqui é que a transgressão do legalismo na igreja não era querer parecer com os gentios e ignorar os padrões e dizer que estava tudo certo. O grande problema é que eles queriam viver com o rigor judaico e reconstruir a parede que dividia os judeus e os gentios. Estavam querendo reedificar. Esse é o argumento que ele traz aqui. E aí Paulo vai dizer, olha, não, na verdade é o oposto do que eles dizem. Se eu quiser reedificar esse muro que Cristo derrubou, para que em Cristo e pela fé em Cristo somente todos sejam, se eu quero reedificar esse muro, se eu quero trazer novamente a parede da separação, eu estou me fazendo um transgressor. Porque, na verdade, se a lei trouxe um diagnóstico, se a lei foi útil para mim para alguma coisa, ele vai continuar desenvolvendo isso. Foi para me levar até a cruz de Cristo. Para que eu morresse com Cristo e para que eu experimentasse nova vida. Ou seja, a grande transgressão não era se parecer com os gentios nas questões de dieta, na ausência da circuncisão. A grande transgressão é ignorar aquilo que Cristo fez e passar por cima daqueles que pertencem a Cristo, por causa do rigor legalista daqueles primeiros judeus. O grande problema era levantar de novo aquilo que a cruz tinha derrubado. Então, quando Paulo ele olha para a postura de Pedro, ele vê um outro tribunal em operação. O julgamento de Pedro, de acordo com os padrões da facção judaica, produz uma negação, produz divisão, produz um afastamento de Pedro. Pedro não só está se afastando de outros irmãos, mas de Cristo e do Evangelho. Paulo precisa repreender. E Paulo precisa agora colocar, olha, esse é o julgamento que de fato importa. Ou você foi julgado com Cristo na cruz e morreu, e agora a sua obediência, o seu rigor, aquilo que você achava que era algum mérito diante de Deus, isso não te acrescenta nada. Isso, no máximo, mostra o grande problema que você tinha, mas não resolve o problema. E agora você precisa avaliar o seu coração, porque existe um veredito. Se você está de fato no tribunal da justiça pela fé, o veredito é esse, verso 19 em diante. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E aqui é como se Paulo estivesse dizendo para todos aqueles que passaram pelo tribunal da justiça pela fé, significa que você foi unido a Cristo naquela cruz. O próprio Deus e Pai olha não mais para você e para mim, de acordo com o nosso desempenho pessoal, porque o nosso desempenho pessoal só nos colocaria em problema. Mas Ele nos vê mortos com Cristo, crucificados com Cristo. E agora o eu que vive não é mais o antigo eu, mas eu recebi uma nova vida. Cristo vive em mim. A lei me conduziu à cruz. Pela lei eu fui condenado. Pela cruz eu morri com Cristo.
Ao ser morto com Cristo, eu resolvi o problema dos meus pecados em Cristo somente. E agora Cristo vive em mim. E como Cristo passa a viver, essa é uma questão muito séria e profunda que alguns teólogos costumam chamar da nossa unidade, a nossa união mística, sobrenatural com Cristo. Se você é um crente aqui nessa manhã, você está unido sobrenaturalmente ao Senhor Jesus. Você experimentou uma obra sobrenatural. O Espírito de Deus atuou no seu coração e te regenerou. Você entendeu pela lei de Deus que você era um pecador e você precisava de Cristo. E você foi colocado em uma nova posição. E que posição é essa? A posição de justo. Como Cristo está sentado no tribunal celestial, no trono celestial, pela fé em Cristo, nós estamos seguros juntos com Ele, pela fé em Cristo somente. Mas eu quero que você observe aqui, porque Paulo está falando do nós, quando ele trata dos primeiros judeus, depois ele desce agora por mim. E essa é a grande questão. A questão aqui não é você olhar para Pedro e o que aconteceu com Pedro e você falar, nossa, que homem terrível, parece que ele não aprende. A questão agora é você olhar para você mesmo e dizer, olha, se Cristo me amou, se Cristo se entregou por mim, se Cristo morreu pelos meus pecados, não pelos nossos, mas pelos meus, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. O que eu tenho acrescentado a Cristo para que o meu coração esteja em paz? E como nós falamos hoje também na Escola Bíblica Dominical, o irmão Arthur trouxe, tente acrescentar algo a Cristo e você só terá desespero. Tente acrescentar o seu rigor. Como que eu sou salvo? É Cristo, mais o meu rigor. Eu conheço a doutrina correta. Eu oro. Eu frequento a igreja correta. Eu sou mais sábio do que os outros. Eu sou mais. Eu. Cristo morreu em vão, se essa é a sua segurança. Cristo morreu. Esse é o argumento de Paulo. Esse é o motivo pelo qual ele aponta o exemplo de Pedro. Porque Pedro precisava ouvir mais uma vez a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Qual é o nosso veredito nessa manhã? Eu não quero anular a graça de Deus. Eu preciso de Cristo somente. E Cristo é meu. E ainda que eu desça para uma masmorra, se Cristo é meu, eu tenho tudo. Eu estou no céu com Cristo. Mas remova Cristo e me dê um palácio. Eu estou no inferno. Quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos o desespero do apóstolo Paulo. Você tenta acrescentar algo a esse evangelho. Tente acrescentar as suas doutrinas preferidas, tente acrescentar as suas preferências teológicas, tente acrescentar o seu grupo preferido, você não terá mais Cristo. Se esse é o fundamento, se é isso que mora no mais profundo do seu coração, se essa é a base da sua segurança, você será levado ao desespero e ao alto engano. E Cristo morreu em vão. Uma pergunta muito clara e direta para nós aqui, para nós avançarmos para o fim. Quais são os aditivos que nós queremos encaixar na graça de Deus? É fácil olhar para Pedro e diagnosticar o problema ali. Mas o que nós queremos acrescentar? A graça de Deus para que nós nos sintamos mais seguros, para que nós nos sintamos superiores, para que nós nos sintamos melhores. E uma coisa, os comentaristas todos vão concordar em algum grau, em alguma medida. As obras da lei apontam para as cerimônias judaicas, mas aqui nós podemos mencionar qualquer tipo de padrão humano de comportamento que seja considerado justo, bom, louvável. Eu estarei em paz e eu serei melhor se eu tiver Cristo mais isso. Na segunda-feira você vai ser tentado com relação a isso. Você tem status, como aquele grupo buscava, Cristo.
mas as leis judaicas, um grupo superior. Eu faço parte de um grupo superior. Eu tenho padrões melhores. Eu tenho objetivos melhores. Regras invisíveis, boas ações, rigor moral, rigor intelectual, exigências das mais diversas. Nós colocamos a nossa segurança, a nossa identidade. Não é que nós negamos a Cristo abertamente, mas nós queremos Cristo e mais isso, para que o nosso coração esteja em paz. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós nos afastamos do Evangelho, mais nós nos afastamos de Cristo. E nós somos um projeto de igreja, nós somos um povo em plantação de uma igreja aqui. E nós precisamos pensar a respeito disso. Porque esses acréscimos ao Evangelho produzem o quê? Separação, divisão. O levantar-se da mesa e o sair. Eu não me envolvo com aquele, eu não falo com esse, eu não me envolvo com esse grupo. E Deus usou esse episódio de Paulo para que nós não corrêssemos o erro de recriar os muros, como aconteceu ali naquele dia. Um grande risco. E com a ação silenciosa de Pedro, a unidade da igreja foi ameaçada. A doutrina da justificação pela fé foi ameaçada. A liberdade da lei que aqueles irmãos em Antioquia tinham foi ameaçada. A essência do evangelho, a graça de Deus. Paulo interrompeu o curso e foi um instrumento de Deus. Mas como eu falei aqui, eu quero concluir não apenas olhando para esse episódio e para a pessoa de Paulo, como nós gostamos de fazer. Quando nós olhamos para alguns homens do passado, alguns vão dizer o seguinte: é notável e é impressionante o que Paulo fez. Sozinho, simplesmente sozinho, ele se levantou e se posicionou. Mas é ainda mais impressionante a humildade de Pedro em aceitar a repreensão pública. E o nosso coração é legalista. Você vai ouvir isso aqui e vai dizer: eu lembro de alguém que já fez. Não. Se coloque como eu tenho que me colocar aqui. Alguns de nós, se recebêssemos uma repreensão como essa, ficaríamos ressentidos o resto da nossa vida. Mas é isso que deve acontecer na igreja. Talvez não uma repreensão pública, talvez em momentos como esse, em que nós estamos conversando, expondo o evangelho e falando uns com os outros. O evangelho está julgando o nosso coração, expondo o nosso erro. E nós precisamos aceitar a correção de Deus. Nós precisamos dizer: é verdade. Meu coração está se apegando a outras coisas além de Cristo. E por causa disso eu passo por cima das pessoas. Por causa disso eu me afasto. Por causa disso eu fico ressentido. Por causa disso eu quero criar um grupo especial de pessoas. Por causa disso eu não quero me encaixar em lugar nenhum. Por causa disso eu estou negando a obra de Cristo. E que coisa impressionante é esse Pedro declarar. Isso aqui ficou registrado, irmãos. Até hoje, cristãos de todas as épocas leram isso. E Pedro, quando tem a oportunidade de escrever algo em uma carta, ele diz: o nosso amado irmão Paulo escreve às vezes coisas difíceis de nós entendermos, mas é um amado irmão usado por Deus. E eu quero concluir aqui que o nosso convite aqui não é simplesmente estender a mesa da comunhão e dizer que nós vamos fazer mais inclusão ou qualquer outra coisa nesse sentido. Nós estamos apontando para uma realidade. A realidade da obra de Cristo. E se essa obra alcançou o seu coração e o meu coração, você vai viver de maneira diferente. E eu quero sintetizar isso. E para mim, a frase que melhor explicou isso é um título de um sermão de Charles Spurgeon.
quando ele prega sobre esse texto de Gálatas 2:20. Ele diz: Cristo primeiro, eu por último, e nada no meio a não ser o amor. Cristo primeiro, eu por último, e nada no meio a não ser o amor. Pense nisso. Em quantas vezes você se apartou, em quantas vezes você passou por cima de pessoas, por quantas vezes você rejeitou outros, porque junto de Cristo haviam seus padrões, haviam seus acréscimos. Mas pense nisso. Esse evangelho precisa expor mais uma vez o meu coração e o seu coração. A cruz foi o preço pago. A cruz é suficiente. A cruz morre e faz morrer o velho homem. A cruz mata o velho homem, faz morrer o velho homem. E a cruz traz nova vida junto com Cristo. E eu, não os outros, mas eu, sou o grande alvo desse amor, desse amor. Eu sou, como diz o apóstolo Paulo, o principal dos pecadores. Cristo primeiro, eu por último, e nada no meio a não ser o amor. Eu quero concluir aqui, lembrando que esse evangelho é o evangelho que nós queremos preservar em nosso meio. E nós queremos pregar esse evangelho daqui até o fim da nossa vida, porque esse evangelho vai expor os nossos pecados, vai nos confrontar. A grande questão é se nós vamos ser como Pedro, que reconheceu o seu padrão e ele voltou atrás. Inclusive, isso está registrado, porque esse evento aqui acontece antes de Atos 15. Em Atos 15, Pedro, Barnabé, Tiago reconhecem. Não pode haver divisão nas mesas de judeus e gentios. Os gentios não devem receber nenhum acréscimo. Mas pense nisso. Quanto do nosso rigor faz nós fecharmos a porta para tantas pessoas? Eu não estou dizendo que você deva baixar os seus padrões, mas eu estou dizendo que você deve anunciar Cristo somente. E a graça de Deus em Cristo somente. E se alguém diz amém para você, você deve acolher essa pessoa. Não foi uma doutrina que morreu por nós. Não foi o nosso rigor que nos salvou, mas Cristo somente. E quando nós entendermos isso, talvez nós vamos experimentar mais da alegria, do prazer de compartilhar esse evangelho. Talvez nós não compartilhamos esse evangelho porque ele não incendeia o nosso coração. Nós estamos ocupados demais com as nossas questões, com as nossas preocupações. Mas eu quero te lembrar disso. Cristo primeiro, eu por último, e nada no meio a não ser o amor. Cristo é suficiente. Cristo é poderoso. Cristo uniu a minha vida à vida de outros. Cristo estabeleceu uma igreja que será sempre uma igreja diversa. Nós não buscamos aqui uniformidade, nós queremos unidade na palavra de Deus. Mas a uniformidade nunca vai existir verdadeiramente na igreja de Cristo. Pessoas diversas, origens diversas, classes sociais diversas, questões diversas, criações diversas, opiniões diversas, mas quando nós falamos Cristo é suficiente, todos nós concordamos e todos nós queremos caminhar juntos e todos nós avançamos na mesma direção. Que o Senhor nos ajude. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, nós queremos confessar, ó Deus, que nós precisamos da correção do Senhor. O nosso coração se apega a tantas outras coisas para nos considerarmos seguros. E nós não colocamos a nossa confiança em Cristo. Não repousamos de novo e de novo na obra de Cristo.
E o efeito prático disso muitas vezes é notório. Nós nos afastamos do Senhor, nós nos esquecemos do Senhor, nós nos afastamos do teu evangelho, nós nos afastamos da tua igreja. Nós trazemos muitas vezes as nossas inquietações para o meio da tua igreja. Isso cria divisão, isso cria problema, porque não é Cristo operando em nós, não é a vida de Cristo em nós, não é a justiça de Cristo em nós, mas nós queremos nos declarar justos por aquilo que fazemos, pensamos, por aquilo que temos, por aquilo que achamos que somos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados individuais, perdoa, Senhor, os nossos pecados em família, perdoa, Senhor, os nossos pecados como corpo de Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados diante desse mundo, porque existem muitos ansiando por Cristo e eles não veem Cristo em nós. Eles veem tantas outras coisas, inquietações, rigor e tantas questões que são nossas, mas não revelam Cristo. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, mas nunca colocarmos a nossa segurança e a nossa confiança em nossa busca por fidelidade, mas em Cristo somente. E é no nome dele que nós oramos. Amém